Olá, paz do Senhor. Eu não me importo que haja alguém agora online, né? Assistindo ao vídeo. Vou gravar só porque Deus tocou no meu coração e não me deixou dormir enquanto eu não trouxesse. Não me deixaria dormir enquanto eu não trouxesse o que Deus colocou no meu coração. Eu queria ler alguns versículos da palavra de Deus que encontra-se em Lucas capítulo 15. Que fala sobre a parábola do filho pródigo. O versículo 13 diz: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quantas vezes, nós não abrimos mão da paternidade de Deus para nós, por coisas vãs, por coisas que o mundo nos oferece. E quando eu pego a minha herança e vou viver aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é bom, eu estou abrindo mão daquilo que Deus tem para mim. E eu acho interessante que o filho pródigo, ele experimentou o que o mundo oferece. No versículo 13, a parte B, diz que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E no versículo 14 diz que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, houve fome, naquela terra, grande fome, e começou a padecer necessidades. Os encantos do mundo, às vezes eles parecem belos aos nossos olhos, mas a sua realidade é fome e necessidade. Os encantos do mundo parecem, às vezes, são muito atrativos aos nossos olhos, e às vezes quando nós deixamos a paternidade de Deus, deixamos de viver na presença de Deus para ceder a esses encantos, nós encontramos o que o filho pródigo encontrou: fome, grande fome e muita necessidade. Então, no versículo 15, diz que ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E aquele homem, então, ele já tinha o desejo de se alimentar com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ei, às vezes você tenta se alimentar com aquilo que o mundo te oferece, e você nunca vai ser saciado. Sabe por quê? Porque você não foi feito para aquilo, e aquele alimento não foi feito para você. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. E o pão que nos alimenta é Jesus. Não é o mundo, não é a herança do mundo. É o Espírito Santo, mano. Nada de filosofia também. Mas Deus me incomodou muito, mano, pra falar isso agora. Eu não tava conseguindo dormir, velho. Muitos de nós temos deixado a herança de Deus, pegado a nossa herança e saindo da casa do Pai, saindo da presença do Pai, para vivermos aquilo que achamos ser o certo. E aí lá fora nós nos deparamos com grande fome e padecemos muitas necessidades. Mas o escândalo da graça, mano, ele é maravilhoso, porque aquele homem não comia, não ofereceram para ele. A Bíblia diz aqui no versículo 16 de Lucas 15 que ninguém lhe dava nada. O mundo não vai te dar o alimento. Pode até dar aquilo que parece bom, mas aquele alimento não serve para você. E o escândalo da graça, eu vejo aqui como a representação do amor de Cristo, e nós como filhos obedientes, ele lembrou-se da casa do Pai. Está na hora da gente começar a lembrar da casa do Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. A Bíblia diz no Salmo 50, se não me engano, que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Um coração sincero foi o coração desse jovem aqui. Porque ele reconheceu que havia pecado. Ele reconheceu que não era digno de ser chamado filho. Aí ele queria pelo menos estar com os trabalhadores ali da propriedade do seu pai,
Mas o amor do Pai é tão grande que outra coisa que me chama a atenção no versículo 20, eu já encerro, que era para ser só uma reflexão rápida, diz que ele levantou-se. É preciso a gente dar um passo de arrependimento. Por quê, Daniel Luiz? Porque quando a gente dá um passo em desobediência para sair, para você voltar, você tem que dar um passo de novo. Você tem que se levantar e voltar para a presença do Pai, se arrepender de verdade. E o pai dele, quando ele estava longe, viu o seu pai e moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Versículo 24. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Na presença de Deus tem pão. Não procure se alimentar. Nós temos visto jovens e muitas pessoas procurando alimentar o vazio da alma, não com o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus, mas com as bolotas dos porcos que o mundo oferece e nunca vai saciar. Não vai saciar. As coisas do mundo não podem satisfazer um coração que foi feito para as coisas do céu. Glória a Deus. Essa era a palavra que Deus havia colocado no meu coração. 2 telespectadores aqui. Percebe-se que o filho pediu uma parte da herança e não a herança toda. O pai deu a parte da herança, mas o pai sabia que ele iria voltar, mano. Porque o pai, ele conhece o nosso coração. Ele sabe até onde nós vamos. É tempo de voltarmos, é tempo de lembrarmos da outra parte da herança que nós deixamos para trás. Porque o preço da cruz foi pago e não foi barato, foi muito caro. Voltarmos para a paternidade. No início a gente nega a paternidade de Deus, a gente vai embora, pega parte da herança e cai fora. E quando você nega a paternidade, você tem que arcar com as consequências, que não é só o nome paternidade. Você está negando a vida de cuidado aqui que ele tinha, a alimentação boa, a túnica, o anel no dedo, a honra de ser filho, porque o mundo humilha aqui, bolota de porcos. Aí você nega a paternidade e esquece que lá fora você vai ter que arcar com a sua independência, que faz parte da sua independência, as bolotinhas dos porcos. E a humilhação do mundo. Meus queridos, essa é a palavra. Era só para me deixar mesmo a live salva aqui, porque eu não tinha outro aplicativo para fazer. Mas que Deus ele continue nos abençoando e que nós venhamos alcançar outros filhos pródigos que, assim como nós já tivemos, hoje estão afastados da casa do Pai, suplicando pelas bolotas que os porcos comem. Mas aquilo não podem satisfazê-los. O que pode satisfazer é a presença de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus, e fiquemos todos com Deus e que Ele nos dê uma noite abençoada. Um abraço.